Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, boa tarde. Como prometido para vocês, os stories que eu fiz essa semana, tô fazendo hoje aqui essa live inesperada rapidamente, para passar um pouco para vocês do código do Mira, o que é o Mira, explicar um pouco o que é esse movimento que eu postei tanto nesse final de semana, que eu participei lá com Elis Freitas na plataforma internacional. Então eu queria comentar um pouquinho para vocês, né, explicar o que é. A Elis, não sei se todo mundo conhece ainda, né, ela é sócia do Pablo Marçal na plataforma internacional. Ela trabalha muito com a parte da editora, mas também não só com isso. Ela é uma pessoa que ela fez o movimento do Mira, né, que é um movimento incrível para quem está aí precisando de rever alguns conceitos de desbloqueio, de rever as questões com crenças limitantes. Ela realmente tem muita expertise nisso. Oi, Ronilson e Najara, boa tarde. Um prazer ter vocês aqui comigo. E, na verdade, o movimento, né, do Mira, que ele é um método IRA, né, que ela desenvolveu, que é com base em toda a vivência dela, né, em conjunto ali com o Pablo. Ela é sócia dele na escola, na plataforma, na parte de livros, e ela tem uma vasta experiência, não só porque ela é sócia do Pablo Marçal, mas uma experiência de vida mesmo. Ela é mãe do Nésio Monteiro, né, também é mãe eu esqueci o nome do filho mais novo dela, do Júlio, bem lembrado. E obrigada, amor. E o Júlio também é incrível, ele é um rapaz de 17 anos que tem uma referência, né, com base nos ensinamentos, assim, do reino. E a gente vê, só de conviver com eles, né, esse nível de conexão com Deus que eles têm. E o que mais me encanta, né, e eu tenho o privilégio de trabalhar na equipe da Elis e de estar convivendo com ela de perto, é justamente essa vivência, essa experiência nesse relacionamento íntimo com o Pai. É isso que eu tenho aprendido com ela todos os dias. E como mãe, ela me ensina muito, né, em como treinar bem os filhos, porque ela tem 2 filhos de sucesso. E basicamente tudo isso tem a ver com isso que a gente tem falado, né? Nós estamos vivenciando isso, a nossa mudança da nossa família, né? Do interior de São Paulo aqui para Barueri, é justamente a gente buscar estar presente, vivendo essa conexão, essa ambiência, tá nessa frequência das pessoas que estão buscando o mesmo que nós estamos buscando. E o Mira, esse movimento que ela desenvolveu, ele trabalha muito, que ela colocou, né, o método do Mira, que é o IRA, e que através da ira você se irar, mas irar de uma forma positiva, de você não se contentar com a vida que você está vivendo. Se você almeja mais, se você quer viver algo extraordinário, se você quer melhorar, crescer de nível, né, você precisa participar do Mira, para você desbloquear crenças limitantes que vão te levar para um outro nível. O nível de estar vivendo aquilo que você merece. E dentro do Mira, o método IRA, né, é identidade real ativa. Então, basicamente, você vai reativar, é isso mesmo, Ronilson, a nova identidade. Você vai reativar essa sua identidade, né? Então, a identidade real ativa, ela vai te ajudar, né, através de tudo que nós vivenciamos lá, a viver esse desbloqueio e a trazer você para a sua essência natural, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos filhos e herdeiros, e a gente muitas vezes não enxerga dessa maneira, e a gente aceita que a nossa vida não tá legal, a gente aceita e vai vivendo no comodismo e na rotina de que a gente tem que crescer, estudar, se formar em alguma profissão, a gente se torna essa profissão, e mesmo que você não tá feliz, você continua com isso, aí você cresce, você casa, você tem filhos, e às vezes você tá vivendo no automático e nem percebe. Então é muito importante a gente estar presente para aquilo que a gente de verdade quer, aquilo de verdade que faz o nosso coração vibrar. Então a gente também tem que estar presente para o estado que a nossa família está. Será que está tudo e todos felizes? Será que realmente a gente está vivendo o nosso propósito de verdade? Será que a gente está sendo realmente íntegro? No sentido de, nossa, eu estou feliz? Ou então reconhecer e olhar para si e dizer, eu não estou feliz. Eu quero melhorar.
né? Eu quero estar de uma outra forma, eu quero ter uma vida melhor em todos os sentidos, não só no sentido financeiro, muitas vezes emocional, muitas vezes de estar num relacionamento melhor, mesmo com a família. E o Mira, nessa edição que nós vivemos com a Elis nesse final de semana, que foi sexta, sábado e domingo, ele foi muito, muito intenso e muito diferente, porque ele foi tratado muito, muito forte a questão da família, né? O resgate da família, a importância da gente estar olhando para a família e resgatar ela com base nos princípios do reino, que é o que Jesus espera de nós, né? Então, Wanda, quem que é? Wanda. Então, Wanda, se você não está feliz, precisa olhar para isso, né? A gente precisa entender que a gente precisa sim estar feliz e muitas vezes a gente vai vivendo no automático e a gente não quer ver e a gente não quer olhar para isso. E o método, o Mira, ele trouxe isso muito através dos relatos, através das vivências. Nós trabalhamos 3 dias, né, bem fortes, focado nas 3 esferas. No primeiro dia, nosso foco maior, tudo que foi vivenciado, falado, não só pela Elis, mas também pelos convidados e todos nós da equipe que participamos, o foco principal, né, de trabalhar em nós e com as pessoas que estavam presentes, que participaram do evento, era trabalhar a questão espiritual. Então, a gente tem as 3 esferas. Então, a primeira e o primeiro dia é espiritual, a segunda é focada na alma e a terceira no corpo. Então, a gente tem que estar presente para as 3 esferas. E aí, no primeiro, segundo e terceiro dia foram exatamente isso. O primeiro a gente olhou para a esfera espiritual, o segundo para a esfera da alma e o terceiro para o corpo. Porque se a gente não tiver alinhado nessas 3 esferas, com certeza nós não vamos estar felizes, com certeza nós não vamos estar presentes e vivendo o reino como a gente realmente deve e merece, né? E nós não vamos estar presentes para isso, a nossa família merece que nós estejamos presentes para isso. Mas nós precisamos passar pelo processo. Muitas vezes a gente está vivendo uma vida no automático, a gente não está feliz e a gente não quer olhar para isso. Por quê? Porque olhar para isso dói. A gente sabe que no fundo, a gente vai ter que passar pelo processo, o processo da transformação, o famoso deserto da alma. E ninguém quer passar pela dor, né? E só que o que acontece? Isso vai te deixar de levar a vida no automático, vai te trazer mais e mais dor. Então a gente precisa sim ter coragem para encarar e olhar para isso. Caiu aqui de paraquedas, mas foi providência divina. Olha, Wanda, eu posso te dizer que nada, absolutamente nada é por acaso. Todos vocês que passaram, que estão aqui ou que vão assistir, mesmo que seja gravado, tem um porquê. Esse objetivo dessa live é para isso, tá? Então é para vocês trazerem esse estado de consciência, esse presente para vocês mesmos. Mesmo quem assiste gravado, não tem problema. Então a gente precisa, né, encarar isso e passar por esse processo, por esse deserto da alma. Ele vai mexer em várias questões, a gente vai sentir dor, né? Se a gente começa a viver o processo, é natural. Nós todos precisamos passar pelo processo. Se a gente quer evoluir, se a gente quer melhorar em alguma dessas esferas ou em todas elas, se a gente quer melhorar a nossa vida, nós precisamos estar disponíveis e enfrentar, passar pelo processo. A gente precisa realmente viver isso, estar disponível para isso, tá? Então, a gente precisa nos abrir, nos permitir vivenciar e mais do que nunca permanecer no processo até que ele termine, porque ele vai passar, é um período. Só que quando a gente está na dor, parece que isso é eterno, parece que isso não termina nunca. E a nossa tendência natural da nossa mente é fugir, né? A gente quer fugir, existe quando a gente acessa a dor, a nossa mente mente o tempo todo, ela não quer que a gente sinta a dor, ela meio que como se fosse um instinto animal de proteção de nós como seres humanos. Então, o que acontece? Quando a gente acessa isso, e você sente um pouquinho a dor, a nossa mente fala, perigo, alerta. E ela começa a inventar histórias, e ela começa a distorcer tudo. E a gente vai para a fuga facilmente. Então, a gente precisa trazer isso à consciência. Porque dentro da Bíblia tem uma passagem que inclusive fala sobre isso, né? Que é na parte de Romanos 12:2. Que ele fala justamente que a gente precisa
né, sair da onde a gente está e ir para a transformação da nossa mente. A gente só vai conseguir acessar o que nós precisamos quando a gente se permitir passar por essa transformação da mente. Então, a gente precisa, esses movimentos que estão surgindo e que eu faço a maior questão de estar presente, eu me sinto privilegiada, eu me sinto honrada, eu me sinto assim, muito feliz de realmente estar vivenciando todos os processos, tudo que eu já vivi até hoje, e estar, né, no Mira com eles não foi diferente. Né? Por quê? Porque me permitiu vivenciar tudo isso, acompanhar as pessoas de perto, porque todos nós estamos nesse processo. Às vezes uns um pouquinho mais na frente, outros um pouquinho mais atrás, mas não importa, todos, cada um dentro do seu processo, nós todos temos um propósito maior, que é a gente desbloquear, que é a gente destravar. Todos nós temos questões com a nossa criança ferida, todos nós temos dores na alma e todos nós precisamos avançar. Né? O reino de Deus é esse, é a gente buscar a renovação da nossa mente através do entendimento. E aí sim a gente assumir o nosso real papel, a nossa real identidade de filhos. A gente só vai conseguir chegar, né, nesse lugar se a gente se permitir viver o processo da transformação. E sim, o processo da transformação é doloroso, não se iluda. Ele não é só para mim. Ele não é doloroso só para as pessoas que estavam lá. Ele é doloroso para 100% das pessoas, em níveis diferentes. O que nós podemos fazer, né? E aí é de novo da escolha de cada um, é vivenciar, é viver. Se esse processo ele pode ser mais rápido ou ele pode ser mais demorado, tá? Isso a gente consegue. Porém, deixar de vivenciar, deixar de passar pelo processo é literalmente impossível. Se até Cristo teve que viver o processo dele na dor para vivenciar o propósito dele, que Deus determinou para que ele visse como realmente o Cordeiro que salvaria a todos nós, e ele se predispôs a passar pelo processo, o que sobra para nós? Né? Se até ele teve que viver isso, e olha que ele foi sem pecados. Imagina nós que somos todos pecadores. Dentro de uma das fichas que caiu para mim, e tem caído ultimamente no Mira também, foi muito isso, assim, que para mim ficou claríssimo que todos nós, né, somos já como habitantes aqui da Terra, né, como pessoas que têm as 3 esferas, espiritual, almático e do corpo aqui na Terra. Nós estamos aqui na Terra e nós somos pecadores, a gente está cheio de defeitos, não adianta a gente querer negar, não existe nenhum de nós que não tenha imperfeição, e esse é o nosso estado natural de humanos. Mas se a gente tem um ser que habita em nós, que está aqui, que é o eu sou, dentro do meu coração, dentro do seu também, de todos nós, com certeza o Senhor está presente. E aí a gente tem que cada vez mais pedir para Ele, para que Ele seja mais dele do que mais de mim, dentro do meu dia a dia, dentro das minhas ações, dentro das minhas atitudes. Então, cada vez mais eu só peço para que seja mais de Ti, Senhor, e menos de mim. Porque quando é mais dele, quando é o eu sou, né, que é a parte de Deus dentro de mim, eu com certeza vou ter discernimento melhor, eu vou ter mais paciência, eu vou ter mais sabedoria para vivenciar o meu dia a dia. Mesmo na dor, eu sei que muitas vezes eu vou conseguir passar pelo processo melhor do que simplesmente agir pela minha própria vontade daquilo que eu entendo. Por quê? Porque o que está em mim é pecado. E o que está em mim é uma parte que não é boa, é cheio de defeitos, sim. Mas se eu deixo o eu sou, que é Deus em mim, agir mais por mim, que é mais dele do que eu, com certeza toda e qualquer escolha e atitude vai ser melhor, porque é ele agindo em mim. Então, tudo que eu tenho de bom, de qualidade, quando eu ajudo uma pessoa, quando eu consigo ter essa clareza, não sou eu, é ele em mim, é ele agindo por mim. Então, cada vez mais a gente tem que estar alinhado nessas 3 esferas, né? A gente tem que estar com o espírito, a alma e o corpo alinhados. E muitas vezes, eu pelo menos, fui sempre uma pessoa que sempre busca muito
o conhecimento, busca muito participar de eventos como foi o Mira, imersão, método, conhecimento, estuda psicanálise, estuda física quântica, estuda não sei o que, e vai, coloca algumas coisas em prática, e tenta aqui, tenta ali, quem tenta não consegue, então por isso que as coisas não dão certo, você fica patinando. E aí o que é o mais importante? Que ficou muito claro para mim nesses últimos tempos. Que é, se a gente não tiver com as 3 esferas alinhadas, que é muito que Elis falou no Mira também, eu cuido muito do meu espiritual, eu tô preocupada com a minha conexão com Deus, eu tô preocupada aí em fazer parte do reino, em falar dele, em viver ele, né? Eu tô preocupada também com a parte almática, eu tô preocupada com a minha alma, com o meu sentimento, em dominar a minha mente, no sentido de entender que ela mente, então eu vou permitir que eu estude mais sobre isso, para que a minha mente deixe de criar histórias que a gente sabe que ela cria, para distorcer a realidade. Eu vou estudar mais sobre isso. Eu sempre fui uma pessoa muito voltada para esse tipo de busca, de conhecimento, de querer entender como as coisas funcionam. Só que eu fiquei muito nessas 2 esferas, na esfera espiritual e na esfera almática. E o que sempre faltou para mim, Amanda, que eu sempre negligenciei até pouco tempo atrás? A parte do corpo, né? Por quê? Eu não queria olhar para isso, né? Ficava ali no dia a dia, na rotina, na correria, aí você começa a arrumar desculpas, eu não quero me exercitar, eu não quero fazer uma caminhada, eu não quero ir numa academia, eu não quero correr que seja, ou caminhar, qualquer coisa que tenha a ver com o meu corpo, com o meu cuidado, da minha saúde, o movimento eu deixei de fazer. Eu era sempre ocupada demais pela rotina cansativa, né, por ter que fazer coisas que estão na nossa rotina, no nosso dia a dia, como uma pessoa, né, uma mãe, uma esposa e uma profissional. Você cuida do trabalho, você cuida, né, de estar vendo as coisas em casa, do marido, dos filhos, e você não olha para o cuidado do corpo. Esse foi o meu dia a dia, a minha rotina até então. E aí, gente, o que aconteceu? Pouco tempo antes do Mira, desse movimento que foi esse final de semana, eu me predispus. Ele sempre convidou pra gente correr com ela tem um grupo de corrida, que a gente corre de terça a sexta, né, às 5 da manhã, aqui em Barueri, e também no domingo, porque sábado normalmente tem evento e segunda tem o culto, então na correria não dá pra comprometer com esses 2 dias, mas o restante ela tá sempre correndo. E ela sempre convidou para participar desse grupo, e eu sempre negligenciei. Não é pra mim, não tô preparada, não, é muito cedo. Enfim, sempre um monte de desculpas, né, que eu mesmo dava para mim mesma, as historinhas que ficam rodando aqui na minha cabeça, e eu não participava. Até que um dia eu não conseguia dormir, e aí eu falei, gente, já que eu não tô dormindo, né, não tô dormindo mesmo, não vou acordar para ir, eu já estou acordada. E aí eu falei, hoje eu vou lá, preciso começar a fazer alguma coisa diferente. Se eu quero um resultado diferente, eu tenho que fazer algo diferente. E aí eu me predispus a ir. E aí eu comecei a correr, lógico que no primeiro dia, né, de uma vida totalmente sedentária, você não consegue correr 5 quilômetros como elas correm, ainda mais no ritmo que elas correm, porque já estão nisso há mais tempo. E aí eu corria, caminhava. E num dos momentos que eu estava correndo, dentro do trajeto que eu corri, Deus começou a falar comigo, olha, finalmente você está onde você deveria estar. Finalmente, agora sim, você está fazendo o que precisava ser feito. Agora você está em movimento. É neste lugar que eu quero que você esteja. Você me busca tanto em tantos lugares, com tantas coisas que você tem buscado. Você busca essa conexão comigo e eu sei disso. E ele falando dentro de mim, e foi muito forte, uma experiência assim incrível. E aí ele disse, olha, enquanto você não estiver se movimentando, não há conversa. Então, se você realmente quer, né, essa conexão, você quer esse relacionamento, se você quer construir esse relacionamento comigo, se você quer manter esse contato, essa comunicação íntimo, direto, não tem conversa se não houver corridas. Não tem conversa se você não estiver em movimento no corpo. E aí, passado poucos dias depois disso, acho que umas 2 semanas depois disso, veio o método Mira. E o método Mira desse final de semana, eles falou muito disso. E pra mim foi assim, claríssimo
que foi um comprovar daquilo que já estava acontecendo na minha vida. Então hoje eu posso dizer para vocês que eu sou uma pessoa que está assim em movimento em todos os sentidos, e esta live que vocês estão vendo aqui não é diferente, né? Porque a gente tem que estar em movimento em todos os sentidos. Não adianta acumular, né, conhecimento, acumular o saber, ficar ocupando a cabeça com um monte de coisa que está buscando sem colocar em prática, e muito menos transbordar na vida do outro, né? Quem não faz isso, né, o conhecimento que a gente não coloca em prática, que a gente não transborda na vida do outro, ele gera para nós morte, ele gera para nós uma sobrecarga, né, que a gente acaba ficando sobrecarregado demais, e isso não vai ser positivo, né? Então a gente precisa passar para frente. Esse é o objetivo de nós vivermos tudo que nós estamos vivendo, da gente buscar, da gente estudar. Primeiro, claro, a transformação ela começa em mim. Sempre começa em mim. E é tudo sobre mim. Só que também é tudo sobre Ele, né? Porque se Deus quer que a gente faça algo e a gente não faz, a gente não está cumprindo o nosso propósito. Logo a gente não vai ter o que a gente merece. Logo a gente não vai ter saúde. Logo a gente não vai prosperar em nenhuma área da vida. E logo a gente não vai estar cumprindo o que a gente, né, veio fazer aqui. Então, se eu estou passando por essa questão, se eu estou passando por isso, é porque eu preciso ajudar outras pessoas que também estão vivendo esse processo. Às vezes você está no comecinho da sua busca. Eu tenho buscado isso por muitos e muitos anos. São muitos, infinitos cursos, infinitas pessoas, processos, mentores, professores. É muita coisa, são muitos investimentos, não só na parte de pagar curso, mas também na parte de horas de dedicação, de estudo, de atenção para essa questão. Eu falaria com vocês aqui vários e vários dias, por horas e horas, sobre todas as buscas, estudos e processos que eu tenho passado e vivenciado há mais de 20 anos atrás. Que eu sempre busquei, eu acho que desde que eu me entendo por gente, que eu sempre tenho aquelas perguntas, né? O que eu vim fazer aqui? Para onde que eu vou? Como que é, né, depois que eu viver aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Acho que desde que eu me entendo por gente, eu faço essas perguntas para mim mesma. O que eu estou buscando? E é interessante que quanto mais a gente vai falando sobre isso, você vai encontrando e conectando com pessoas que passam pelo mesmo, que estão passando ou que já passaram pelo mesmo, ou algo não exatamente igual, mas muito parecido, né? E aí você vai percebendo que isso vai gerando as conexões, e aí você percebe que você não está tão sozinho assim no mundo, só que muitas vezes as pessoas não falam, muitas vezes a gente guarda para nós, muitas vezes a gente está sentindo às vezes uma angústia, muitas vezes eu sentia um buraco, como se fosse um rombo mesmo aqui no peito, algo que precisava ser preenchido. E esse vazio, esse rombo, ele não pode ser preenchido por ninguém. Eu procurei ele na parte dos meus pais, eu procurei ele depois quando fui crescendo nos amigos, eu procurei ele depois em relacionamentos, então procurava no namorado, depois procurava no marido, depois que eu fui mãe eu procurei nas filhas, né? No caso nós temos 2 filhas, você procura nos filhos e nada nem ninguém pode preencher, porque esse vazio que você sente, ele só pode ser preenchido por ele. Então não adianta a gente buscar isso nas pessoas, em coisas ou em trabalho, em estudos, porque não é dessa maneira. É só a nossa conexão com Ele que pode preencher isso aqui. Então é por isso que eu tô aqui hoje, para transbordar na vida de vocês. Porque tem muita gente, a gente vivenciou 3 dias de muita transformação, de um processo intenso de cura para todas as pessoas que estiveram presentes, cada um no seu nível, da sua busca, da sua entrega, da sua abertura. Porque muitas vezes, se você está indo pela primeira vez, às vezes você está no começo do seu processo de busca, existe muita resistência, é normal, é completamente natural. Você está nesse lugar fechado ainda, quando você começa a querer cessar, abrir, e aí você sente dor, a nossa tendência é recuar e ir para aquele processo de negação. Ah, mas isso não é tão legal. Ah, não acho que seja tudo isso. Ah, não achei tanto interessante. Pode acontecer, é normal. Só que aí isso vai acontecer em lugares diferentes, com pessoas diferentes, né? Deus está sempre procurando um jeito de chegar até você. Com certeza Ele não desiste. Se tem uma coisa que Ele não faz é desistir.
Mas a gente às vezes desiste, a gente às vezes se assusta. Quando você acessa isso pelas primeiras vezes, a nossa tendência é recuar, porque a nossa mente dá aquele sinalzinho de alerta que eu falei e ela diz, opa, perigo, você vai sentir dor. E aí a gente fala, não quero ver, quero fechar o olho aqui e não quero mais viver isso. Por quê? Porque doeu. Só que saiba que se você tem coragem para seguir e para vivenciar o processo, com certeza a sua vida vai melhorar em todos os níveis, em todos os sentidos. Seja naquele que você está com a dor no momento, seja em vários outros que às vezes você cria histórias e você acha que está tudo bem e muitas vezes não está. Por quê? Porque a nossa mente, ela cria um monte de histórias para tirar a gente do nosso verdadeiro propósito. Se você não tiver presente para isso, você pode passar uma vida inteirinha vivendo no automático, às vezes infeliz e insatisfeito, sem conseguir fazer nada, sem conseguir sair do lugar. E aí eu fico pensando, que era uma coisa que eu sempre pensava, que até recente que a gente começou a ler a Bíblia, mas eu sempre tive isso para mim, lá dentro, no fundo do fundo, o meu espírito conectado com a minha alma sempre me falou, olha, cuidado, porque o dia que você morrer, e aí quando chegar lá, que você tiver lá o seu encontro com Deus, que Jesus for aí para falar, e aí, o que você fez? E aí vai ser naquela hora que ele vai te reconhecer, ou como serva boa e fiel, uma filha amada, né? Ou como aparta-te de mim, que eu não te conheço. E aí? Como que vai ser? Você já parou para imaginar essa cena? Gente, muitas vezes eu imaginava. Eu imaginava tanto uma como a outra. E aí, a sensação que eu tenho, que uma vozinha lá no fundo, assim, fica falando pra mim aqui no meu coração, corre que você tá atrasado. Ainda dá tempo, mas vamos acelerar o processo? Vamos dar um jeito de fazer alguma coisa? E aí, gente, eu procurei pra caramba. E um monte de gente. Olha, se eu for falar pra vocês e enumerar quantos cursos eu já fiz, quantas mentorias, quantas imersões, quantas coisas eu já busquei, vocês vão falar, nossa, ela é louca mesmo. Vocês vão ter certeza que eu sou maluca. Né? Para quem não conhece ou quem acha que ainda tá na dúvida, vocês vão ter certeza. Porque foram muitas buscas e ainda continuo nesse caminho. E eu acredito que até o dia que eu morrer, ainda vou continuar buscando. Porque eu acho que não existe nada que não possa ser melhorado. E todas as técnicas, métodos e pessoas, elas sempre se complementam e somam para a minha história, para o meu destravar do meu propósito, para mais e mais liberação das camadas e camadas das minhas crenças e dores da minha criança interior. É por isso que eu estudo e que eu busco tanto. E aí, dentro desse processo todo, né, que Deus falou comigo, que eu comentei com vocês na corrida, ele me trouxe uma frase muito grande, pouco antes do lançamento do meu livro, que eu escrevi de coautoria com Nésio Thiago, que foi lançado, inclusive, recentemente lá na plataforma. Isso também é um outro assunto que eu vou estar fazendo mais lives e falando disso com vocês, tá? Eu já tô combinando aí com os meus amigos, os outros coautores, pra gente fazer umas lives de collab, pra gente estar falando sobre esse assunto e transbordar também na vida de vocês. Porque cada capítulo é uma história mais linda de superação do que a outra. Vocês não têm noção do que esse povo tem vivido. Quando a gente se junta, é muito gostoso, porque você vai vendo o processo de cada um e você vê o tanto que o amor de Deus por nós é lindo, porque estamos todos nessa busca maravilhosa e nesse destravar, nesse avançar de cada vez mais e mais, em níveis diferentes, a gente vai se ajudando e a gente vai desbloqueando. Mas aí Deus trouxe para mim na corrida que uma das coisas que eu vivi por muitos anos, principalmente aqui de uns 10 anos pra cá, onde eu tive consciência, eu fiquei muito na culpa. Muito na culpa em relação à maternidade. Porque eu me dediquei por muito tempo na área profissional, de trabalhar até mais tarde, não tinha muito horário. E as nossas filhas ficaram muito carentes em relação à presença, né, da mãe, da minha presença, a presença materna. E aí, quando eu
saí do automático e nesse meu processo de busca eu vi que tinha alguma coisa errada, eu fui muito forte para a culpa. Eu não só pedi perdão para elas e saí disso, eu pedi perdão para elas, eu vi isso, senti dor e culpa pelo que eu tinha feito, arrependimento total, vi o tamanho da dor que eu tinha causado nelas e com certeza é algo que é marcado ainda e fica para sempre porque é na criança, né? E aí eu fiquei mergulhada por muitos e muitos anos fortemente na culpa. E aí Deus falou para mim o seguinte: olha, pensa bem, primeira coisa, em tudo que existe, né, passa por mim, passa pela minha aprovação, eu permito. E por que eu permito? Porque existe um propósito. Tudo que nós vivemos é para que a gente passe pelo processo, para que a gente consiga escolher entre sair da vítima e ir para realmente a pessoa que é protagonista da própria vida, é governante, faz a transformação, vive o processo de transformação e consegue ajudar outras pessoas a passar pelo mesmo. Esse é o propósito de cada um de nós. Todos nós aqui vivemos dores, cada um com as suas questões, dores às vezes em algumas questões similares, mas cada um é única. E tudo que a gente vive, que a gente transborda, que a gente fala sobre isso, a gente ajuda outras pessoas a viver o mesmo. Então esse é o objetivo de cada um de nós. Não tem como a gente pisar nessa terra sem viver nem sequer uma dor e sem viver o nosso próprio propósito. Não adianta, você não foge dele. Porque ele é algo que a gente já alinhou antes mesmo da gente existir aqui nessa terra. A gente já se comprometeu com ele lá quando a gente estava lá. A gente falou, tudo bem, eu concordo em vir aqui e passar por isso e sair do vitimismo e olhar para trás e falar, nossa, que bom que isso aconteceu. Obrigado por ter me dado essa oportunidade de vivenciar isso e de transformar a minha vida e de também ajudar outras pessoas a passar pelo mesmo. Esse é o nosso objetivo principal. Então, olhando nesse sentido, né, eu, em vez de fazer esse movimento, eu fiquei ali, lambendo a própria ferida, me sentindo culpada, me martirizando, né? E também, ao mesmo tempo, me vitimizando. Fiquei por muitos e muitos anos assim. Até que Deus me trouxe a clareza de que tudo que nós vivemos é nesse sentido. Então, a gente tem que olhar para tudo isso e ser feliz. E ser gratos e agradecer por essa oportunidade. E olhar como um privilégio. Um privilégio de, mesmo na dor, mesmo tendo passado por todo esse sofrimento e causado sofrimento às pessoas que a gente mais ama, a gente pode sim ser grato e devemos ser gratos. Porque é só assim que a gente pode e deve contribuir com outras pessoas que estão vivendo mesmo. Primeiro, para quem está vivendo, para sair desse lugar, ou para quem ainda vai viver, para talvez evitar um sofrimento maior. É só assim que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente vai desbloqueando. E aí ele me trouxe a seguinte frase, que eu vivo, eu, Amanda, eu vivo, para que o impacto positivo da minha transformação em mim e em todos à minha volta, ele seja infinitamente maior do que toda e qualquer dor que eu tenha causado, especialmente as pessoas que eu mais amo. Então esse é o meu maior propósito. E é por isso que eu falo hoje com muita alegria para vocês, que esse processo, ele tem preenchido cada vez mais meu coração e entender isso. E entender também que se as nossas filhas sofreram e elas têm marcas, é que esse é o propósito e o processo delas. Para que elas possam viver o que era antes, como era a nossa vida antes, e ver pelo exemplo, o meu exemplo e o exemplo delas, do que elas viveram, como que é ter uma vida num caminho errado. No caminho errado no sentido de dar mais valor para o trabalho, de dar mais valor para as coisas que estão fora do que para as coisas que estão dentro, do que para aqueles que nós amamos. Eu não priorizava o meu lar, o nosso reino e a nossa casa. Eu tinha uma ordem errada de prioridade, né? Então eu aprendi que primeiro Deus, segundo eu, terceiro a nossa casa, a nossa família, o nosso reino, e em quarto lugar o meu servir. Seja no trabalho, seja com amigos, seja fazendo lives, seja transbordando na vida das outras pessoas. Se eu não tiver essa ordem correta,
eu não vou ser feliz. E muito menos eu não vou fazer a minha família feliz. Então, não adianta eu fugir disso. E o Mira, ele veio para consolidar, para sacramentar ainda mais essa certeza dessa consciência, né, recém-adquirida minha, de que realmente essa é a ordem e que a trilogia de espírito, alma e corpo, ela tem que estar presente. Não adianta eu preocupar com os dois e não preocupar com o meu corpo. Porque a gente materializa aqui na Terra através do corpo. Não tem como a gente ficar só nas duas esferas. Ele fica incompleto. É sempre uma tríade. Não é Pai, Filho e Espírito Santo? É onde tiver 2 ou mais em meu nome eu estarei, que faz a tríade. Gente, tudo isso está na Bíblia. O código maior da nossa vida está lá. E a gente negligencia. Eu falo de novo por mim, amarrando aqui a carapuça, porque só depois, né, aos 44 anos, que eu comecei a ler a Bíblia. Eu e meu esposo. E olha, hoje eu posso dizer para vocês, a gente é muito feliz por essa bênção que é estar lendo a palavra todos os dias. E lê-la em família, inclusive. Né? Nós estamos vivendo o processo de transformação na nossa casa, no nosso ambiente familiar. Eu posso dizer que, assim, de tudo que nós já fizemos, é a melhor escolha, a mais assertiva que a gente já fez até hoje. E a gente não vai mais parar. Então, eu convido vocês para fazer o mesmo. Estejam presentes para tudo isso que a gente está falando. Né? Participem das imersões. Eu vou estar colocando aqui sempre quando abrir o próximo Mira, inclusive para quem, né, me assiste e não estiver no Brasil ou for viajar, em janeiro a gente vai ter o Mira nos Estados Unidos. Quem tiver interesse pode falar comigo também. Assim como quem tiver interesse em escrever seu próprio livro, em eternizar a sua história, né? Isso também você pode falar comigo, eu ajudo você a escrever seu próprio livro, a viabilizar isso. Você vai falar, ai Amanda, eu não escrevo, eu não consigo, eu não dou conta, eu não levo jeito para isso, né? Gente, eu vou falar para vocês, eu, Amanda, nunca imaginei na minha vida que eu escreveria um livro. Nunca. Se vocês falassem isso para mim, até o ano passado, eu ia falar, tá de brincadeira, eu escrever livro? Jamais. Mas eu posso dizer pra vocês, sim, ele tá aqui, ó. Tá? Com muito orgulho, tá? A nossa revolução pessoal, ela está aqui. É um livro de coautoria com Nézio e com Tiago, Nézio Monteiro, Tiago Rocha, né? Eu tenho muito orgulho de ter participado, né? O meu capítulo é o primeiro capítulo. E eu falo muito disso, que um pouco disso que eu falei para vocês aqui no livro. Eu vou estar falando mais sobre ele aqui nos próximos dias, né? A gente vai começar a fazer aí uma série de lives com os nossos amigos coautores. E eu vou comentar um pouco para vocês como foi o processo. E é muito fácil, né, a gente escrever o nosso livro com a equipe que trabalha com a Iris Freitas. Muito fácil mesmo. Se você não tem facilidade com a escrita, né, com certeza você vai desbloquear, né, a escrita do seu livro através do trabalho maravilhoso, lindo que eles fazem. Então, se você quer, né, vivenciar isso, se você tem esse interesse, me procura, me manda aqui, né, me chama no direct que eu te ajudo a viabilizar isso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. É um processo incrível. Vocês não vão se arrepender, tá? E eu tenho certeza que esse aqui, ó, é só o primeiro de muitos que virão, porque todos nós temos muitas e muitas e muitas histórias dentro de nós para a gente vivenciar, né? Para a gente desbloquear. E lembrem-se, né? Não se trata de você, se trata de colaborar, porque tudo isso é um plano maior do Senhor, para que a gente se ajude. O desbloqueio é isso. Você fala, você tá querendo escrever um livro porque é Cida, né, de Aparecida, tá querendo aí ficar conhecida e famosa. Gente, é legal também, não vou mentir nem ser hipócrita pra vocês não, é legal sim, mas de verdade, no fundo, não é isso que importa. Quando você realmente, de fato, entendeu o que eu entendo hoje, e que até pouco tempo atrás eu não entendia, que essa questão toda é participar do plano maior que Deus tem pra nós, e ser também um instrumento, ser um colaborador daquilo que Ele planejou, para que todos nós possamos crescer em evolução. O dia que vocês entenderem isso, vocês vão falar,
Deixa pensar o que vocês quiserem. Ah, aquela lá é louca, alienada. Sou mesmo, louca, alienada, se é essa a visão da maioria. Porque eu não estou com a grande massa. E eu sou hoje feliz. Eu hoje sou plena, realizada, justamente por estar vivenciando isso. E deixa pensar o que for, deixa achar que é loucura, deixa achar que é alienação, deixa achar que é o que for. E pra mim, eu sei que eu tô vivendo. Eu consigo ver hoje o que eu tinha, qual é o ambiente que eu tinha dentro do meu lar, qual é o ambiente que eu tinha dentro da minha família e qual que eu tenho hoje. É impossível mensurar, eu acho que é incomensurável que fala a palavra, se eu não estiver errada, o tamanho da mudança. E a gente ainda está no processo. Isso não é nem a sombra do que há de vir, porque eu tenho certeza que cada dia que passa, mais e mais a gente é banhado da graça. Porque eu não sei se todos aqui sabem, coisa que até pouco tempo eu também não conhecia, que nós já vivemos na graça há muito tempo. A graça é quando Deus dá para nós aquilo que a gente nem sequer merece, porque Ele dá sempre além. Muito e muito mais do que a gente merece, porque Ele nos ama. Então Ele cuida da gente o tempo todo, mesmo quando a gente não percebe. E Ele não gosta de duas coisas, de povo que reclama, que murmura, e também Ele não gosta de vitimismo. Se você elimina essas duas coisas da sua vida e alinha o seu canal com Ele nas 3 esferas, né? Espírito, alma e corpo, tenho certeza que a sua vida vai mudar. Ela vai ser abençoada cada vez mais e mais. Então, eu convido vocês a participar. Eu vou estar fazendo essa série de lives. Eu também vou estar lançando algumas coisas mais pra frente. Porque meu objetivo é destravar e colaborar com o plano maior do reino. Que é que a gente se ajude, que a gente possa juntos, né, transbordar uns na vida dos outros e ajudá-los uns aos outros. A gente se dá as mãos assim, ó, e a gente se ajuda a viver uma vida melhor. É só assim que a gente vai preparar isso aqui, esse lugar, a terra, o reino, para que Jesus volte junto e com a gente aqui. Tá? É só dessa maneira. Isso é viver o que a gente tem que viver. E o objetivo de tudo isso para mim é, no dia que eu encontrar com ele falar: aí sim, serva boa e fiel. Isso é o que vive hoje no meu coração, é o que queima no meu coração, né? E eu até pouco tempo atrás eu não conseguiria nem sequer falar isso para vocês sem estar derramando aqui, chorando sem parar. Para vocês verem o tanto que Ele tem preparado, mas Ele tem me forjado para chegar nesse dia, para chegar nesse momento e transbordar na vida de vocês, tá? Então, se você assistiu a live até aqui, eu agradeço pela sua participação. Se você assistiu gravado também, eu também agradeço. Se você também acha que faz sentido, envia para quem você sabe que está precisando ouvir um pouco mais sobre isso. Fica ligado aí nos stories, nos feeds, porque eu vou estar sempre colocando conteúdo aí para vocês e também divulgando os eventos da Elis, as minhas mentorias também que eu vou estar fazendo. Todo o trabalho que cada uma, né, que está contribuindo para esse processo de melhora, de evolução, o que eu puder contribuir, colaborar, divulgar, vocês podem ter certeza que eu vou estar fazendo sempre. Porque é algo que eu vivo há muito tempo, eu acredito e eu consigo ver o tanto que tem melhorado a cada dia que passa. E uma outra dica que eu dou para vocês: se tem alguém aqui que está vendo isso, e eu não sei quem, mas com certeza vai precisar ouvir o que eu tô falando agora. A primeira grande virada de chave que a gente teve dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, foi desligar a televisão. Saia da TV, do visualizar série demais, de ficar muito nisso. Esse lugar não é para você. Ali dentro tá cheio de coisas e códigos que não são os códigos que você precisa. Você vai ver que a sua mente muda quando você sai disso. Vai procurar, de verdade, vídeo que te edifica. Vídeo que realmente, como esse aqui e vários infinitos outros. Ah, mas tem que pagar. Nem todos. Essa live é de graça. Tem um monte de coisa de graça na internet, no YouTube, no Instagram, em tudo quanto é lugar. Então, assim, sai disso que você vai ver. E vai para coisas que edificam de verdade. Vai procurar aí seu desbloqueio. Vai procurar, né,
uma maneira de você sair do automático e sair dessa mente aí, que você vai ver. Só o fato de você sair da TV, de você parar de ver aquilo ali repetidamente, já vai desbloquear e já vai começar a mudar, virar uma chavinha no seu cérebro. Você vai começar a enxergar coisas que antes você não enxergava. Tá? Essa foi a primeira grande virada que nós tivemos na nossa casa. A energia do ambiente muda. Física quântica comprova o que eu tô falando para vocês. Tá? A física quântica, na minha visão, tá? Na minha humilde e simples visão, a física quântica e a neurociência, que é praticamente a mesma coisa, se complementam, elas comprovam a fé e a existência de Deus. Elas comprovam como realmente a vida é, como tudo no universo funciona. Não é nem na Terra, no universo. Tá? Então, se você quer saber mais sobre isso, procura estudar sobre isso. Procura estudar sobre, como que chama? A linguagem subliminar. Procura, explica, vai lá no Google, dá um Google lá. Procura assim, linguagem subliminar. O que é isso? Vocês vão ver que a TV tá cheio. E isso pode ser usado pro bem e pro mal. Infelizmente, a TV não traz coisas boas. Tá? Isso que eu posso dizer para vocês. Então, vai procurar, né? Procura aí um bom livro, tá? Procura o conhecimento nessas coisas que vocês vão ver, que já vai começar a virar uma chavinha, tá bom? Bom, sejam todos bem-vindos. Então, para quem não me segue, clica aí para você me seguir, ativa aí. Tem um jeito aqui no Instagram que você vai lá, parece um sininho também, tipo o YouTube, que você consegue ativar ali para receber sempre que eu estiver postando conteúdo, sempre que estiver fazendo lives, você vai ser avisado, tá bom? Aqui no link da minha bio tem canal do YouTube, tem meu Instagram, aliás, tem meu WhatsApp, tem contato comigo, tem grupo de transbordo, tem muita coisa, tá bom? Então, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra aqui na próxima live, tá? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.